Eu reconheço que o nosso pastor é um excelente pregador. E por isso, mais ainda para mim, é um grande desafio estar aqui para trazer a mensagem, porque tudo que é bom a gente se acostuma fácil. Então a nossa igreja está acostumada a ter uma pregação muito boa, muito sólida, muito com uma aplicação nas nossas vidas, e eu sempre tento fazer o meu melhor, mas para mim é sempre um grande desafio. Então hoje, merecidamente, o pastor Paulo tirou então esses dias, poucos dias aí, para visitar a família, e nós estamos aqui com aquilo que Deus nos deu para trazermos a mensagem de hoje. Que Deus, acima de todas as coisas, seja louvado essa noite. Eu vou convidar os irmãos a mais uma vez a fechar os olhos para que a gente possa orar. Como diz o pastor mesmo, oração nunca é demais, Senhor Deus e Pai amado, nos prostramos diante de Ti, Paizinho, para aqui, nesse momento, em igreja, em comunidade, estarmos aqui Te louvando, estarmos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração aberto ao Senhor. Mas nós precisamos, Pai, da Tua unção, precisamos do Teu toque. E eu peço, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito revista essa igreja, a cada irmão que está aqui, a cada família, Pai, representada, que o Senhor toque na vida de cada um de nós. Que o Senhor eleve a Tua igreja, Paizinho, a um experimentar profundo de relacionamento contigo. E que nós possamos experimentar o quanto é bom e o quanto é agradável estarmos na Tua presença. Nos faz cativos hoje, Senhor Deus, e que toda distração, toda a obra do maligno seja eliminada aqui, na autoridade do Senhor. Que o Senhor revista essa palavra, Paizinho, me dê a capacitação, me dê as palavras corretas, para que a Tua palavra seja edificante e seja facilmente aplicada nas nossas vidas, Paizinho. É isso que eu Te peço e coloco nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então eu convido a igreja a abrir o livro de Efésios. Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios, mas para o final da Bíblia, irmãos. Quem achou aí, diga, glória a Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso,
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus abençoe a sua palavra. Bem, irmãos, essa carta foi escrita à igreja de Éfeso, por isso carta aos Efésios, pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava cárcere, ele estava preso, em uma prisão romana. E essa carta foi destinada para a igreja, para instruir a igreja no seu comportamento. Então, a gente pode dizer que essa carta, essa passagem, melhor dizendo, ela não é uma passagem de evangelização. A gente não pode usar, ou melhor dizendo, ela é mais bem aplicada para a instrução da igreja, daqueles que estão aqui hoje, daqueles que estão procurando, se dedicando, procurando uma intimidade com o Senhor. No início do capítulo 4, se nós voltarmos um pouco mais, Paulo ele faz um apelo. No início do capítulo 4 ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. O que é possível concluir no início desse capítulo 4? Que Paulo ele está fazendo um apelo para a igreja, para que a igreja ande de uma forma correta. Por que isso? Se a gente for aplicar nos dias de hoje, isso tem uma grande relevância. Hoje a gente tem uma tendência, e muitos se levantam para dizer, que todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma grande besteira. Deus não aceita qualquer louvor. Deus não aceita qualquer oração. Deus não aceita ele ser reverenciado de qualquer forma. Ele deixou um livro com todas as instruções para que nós possamos fazer a nossa oração, para que nós possamos levar a nossa vida de uma forma com que Ele nos ensinou. Então a nossa mente e tudo que nós somos e tudo que nós fazemos deve estar instruído pela palavra do Senhor. Onde está a palavra do Senhor, a voz do Senhor? É a Bíblia. É através dela que nós pegamos toda a instrução de vida. E por isso o apóstolo Paulo está aqui dizendo: vocês precisam levar uma vida digna. Vocês precisam entender aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que possam assim fazer distinção e escolhas corretas. E essa carta, no início dela, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, ele incentiva a igreja a praticar a unidade. E isso é muito relevante nos nossos dias também, porque hoje em dia nós temos uma vida de correrias. Nós temos uma vida que muitas vezes a gente está sabendo que um irmão está passando por alguma necessidade, que um está de aniversário,
por exemplo, o Leonel, que é o nosso técnico de som, hoje não está presente porque nasceu a filhinha dele. Hoje, por exemplo, o nosso diácono Josemar está de aniversário. Então tem vários eventos que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, não consegue estar por dentro de tudo, porque a vida é uma correria. E cada vez mais isso está ficando mais e mais cotidiano na nossa vida. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está pregando aqui. Ele está dizendo, a igreja precisa ser unida. A igreja precisa que os irmãos estejam uns pelos outros, que sintam as dores uns dos outros. Esse é o primeiro apelo que o apóstolo Paulo faz. Ele diz, andem de forma digna, andem juntos. E depois, a partir do versículo 17 até o versículo 32, até o final do capítulo 4, ele fala sobre santidade. Santidade é uma coisa muito falada no nosso meio. Eu vejo muitas conversas que rolam, pregações, muitas pessoas falando sobre a santidade. Mas o que seria santidade? Há muitas confusões, inclusive, do que é santo, enfim. E dentro do estudo teológico, existe uma divisão dentro da doutrina da salvação. São 3 etapas, pelo menos: a justificação, a santificação e a glorificação. Essa é a nossa história de salvação. Primeiro, nós somos justificados. O que é ser justificado? É quando Jesus nos atrai, através da sua graça, nós somos tocados, nós somos iluminados, nós nos unimos a Cristo, e a partir daquele momento Ele paga o preço do nosso pecado, e então nós somos justificados. Junto ao Pai, o nosso pecado está pago, porque Cristo já pagou. Continuamos pecadores, mas a nossa dívida está paga em Cristo. Diferente daquele que não tem a Cristo. Esse vai pagar junto ao Senhor pelos seus pecados, porque ele não tem um intercessor, ele não tem um advogado de defesa. Então estes não são justificados. Então a justificação é isso. Dando uma breve abordagem sobre esses 3 pontos. Depois há a santificação, que é a vida da igreja. São aqueles que depois, tocados por Cristo, ao longo do tempo, ao longo da vida, procuram ser pessoas melhores. Eu acredito que todos nós aqui procuramos ser pessoas melhores. Nós queremos ser melhores pais, melhores profissionais, melhores amigos uns dos outros, melhores irmãos, mas nós precisamos principalmente ser melhores filhos. Isso é a santificação, é o andar da igreja, é o andar do salvo, é a escalada para ser uma pessoa melhor ao longo do tempo. E a última etapa é a glorificação, que depois que a gente for para a nossa vida eterna, então nós veremos a glória, viveremos na glória, teremos um corpo glorificado e eternamente seremos bem-aventurados, ou seja, nos sentiremos completos de tudo, inclusive de paz, de alegria, e vai ser muito bom, maravilhoso. Tomara que todo mundo se encontre lá, a gente faça um churrasco no céu. Eu faço, pode deixar que eu posso fazer, eu gosto de fazer churrasco. Nesse momento nós vamos então falar, a partir do versículo 17 até o versículo 32, que fala da santificação. Então hoje a mensagem que eu gostaria de transmitir para a igreja é a caminhada para a santificação. Paulo divide essa parte então em 3 tópicos. A primeira parte, ele fala tudo que a igreja não deve fazer. Então eu chamei disso de a caminhada para a morte. Se a gente for olhar
se você mantém a sua Bíblia aberta e vamos acompanhando, porque a gente vai explorar muita coisa desse texto. Quase vamos analisar versículo por versículo. Quando a gente analisa do versículo 17 ao versículo 19, existe uma graduação. Existem etapas que nos levam para a morte, que nos afastam da santificação e de uma caminhada junto de Deus. E isso serve para que a gente possa fazer uma autoanálise. Como eu estou nessa vida de santificação? Será que hoje a minha vida, o meu comportamento, ele está se aproximando disso ou está se afastando disso? Então no versículo 17, Paulo escreve assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O primeiro apelo que o apóstolo Paulo faz aqui é que a igreja de Éfeso não ande mais como os gentios. Mas o que eram os gentios? Os gentios naquela época eram chamados todas as pessoas que não eram judeus. Então os romanos e todos os povos que ali circundavam eram chamados de gentios. Por que eles eram chamados assim? Porque eles não tinham a mesma crença, os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Não acreditavam no nosso Deus. Tinham outros deuses, faziam adoração a deuses pagãos. Lembra lá de Roma, da Grécia, Monte Olimpo, todos aqueles deuses lá, que a gente já assistiu algum filme, já leu alguma coisa, já viu alguma coisa no YouTube, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então ele diz assim, não sejam mais como os gentios. Mas nessa parte a gente pode considerar gentil não só como aquele que não era judeu, mas sim como aquele que não era convertido. Então ele está dizendo assim, agora que vocês experimentaram de um relacionamento com o Senhor, vocês não podem mais se comportar como aqueles outros que ainda não experimentaram, ou que, quem sabe, nunca experimentarão. Isso serve muito para nós. Nós já estamos aqui domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor. Isso gera em nós um compromisso, e é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não andem mais como vocês andavam antes. Agora vocês têm um compromisso. Por quê? Porque agora vocês estão entendendo o que é uma vida com Cristo. O que Ele exige de vocês? Ele diz assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ali no versículo 17, na parte B. Ele diz que aquele povo que não é convertido, tinha vaidade nos seus próprios pensamentos. Então naquela escalada, naquela abordagem onde a gente começa e vai indo numa escalada em direção à morte, a primeira coisa, o primeiro estágio está na nossa mente. Na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Tudo inicia na nossa mente. Não há nada que possamos fazer sem que antes nós não colocamos dentro da nossa mente, nós não pensamos. Muitas vezes nós pensamos, mas não temos coragem de fazer. Mas aquilo fica tanto na nossa mente, tanto na nossa cabeça, que em um determinado momento a gente cria coragem e faz. Tudo começa na nossa mente, todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Quando a gente pega Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo ele escreve assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. Então existem vários lugares do Novo Testamento em que se fala do nosso pensamento, aquilo que está incutido dentro da nossa mente,
porque o apóstolo Paulo entendia o poder dos nossos pensamentos e o quanto isso é relevante para colocarmos em prática muitas coisas. Ele segue no versículo 18, dizendo assim: obscurecidos de entendimento. E aqui está o segundo degrau. Uma vez que a nossa mente, ela está pensando coisas que não devem, uma vez que a nossa mente, ela tem pensamentos fúteis, o nosso entendimento, ele começa a ficar nublado. É como se a gente pegasse uma estrada e a gente estivesse dirigindo de noite e tivesse aquela neblina. Todo mundo aqui já deve ter pego uma estrada de noite onde tinha uma neblina. E você está dirigindo assim e parece que está tudo bem. Mas aqui do teu ladinho tem um precipício gigante. E o perigo está logo ali. Mas só que a gente não está vendo. Porque o nosso pensamento, a nossa mente está cheia de coisas tão fúteis que a nossa visão, ela fica deturpada. E a gente não consegue perceber os perigos que estão em volta. No versículo 18 ainda, na parte B, ele coloca assim: alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Veja bem, que interessante essa passagem. Ele diz que como nós não conseguimos perceber os perigos que estão em nossa volta, nos tornamos pessoas ignorantes, porque não conseguimos perceber a verdade. Uma pessoa que não consegue fazer uma leitura correta sobre algo, é uma pessoa ignorante. E o que nos causa essa ignorância de Deus? Nos causa uma separação. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Ou seja, em função da nossa mente, temos uma leitura errada daquilo que nos cerca. Nos tornamos pessoas ignorantes. E isso nos separa de Deus. Olha que há uma progressão nesse texto. Quando a gente pega o versículo 18 ainda, um pouco mais para frente, pela dureza do seu coração. O que uma pessoa alheia a Deus, separada de Deus, como é o coração dessa pessoa? É um coração duro. Em uma outra passagem, a gente vê na Bíblia o coração de carne e o coração de pedra. O coração de pedra, o coração endurecido, é aquele sem Deus. E o coração de carne é aquele em que Deus habita. Mais para frente, no versículo 19, ele coloca assim: os quais, tendo se tornado insensíveis. O que nos torna insensíveis? A dureza do coração. Veja bem que é uma escadinha para baixo, né? Porque está nos levando para a morte. Tudo começa nos pensamentos. Perdemos a capacidade de entender o que é bom, e isso nos torna insensíveis, nos aparta de Deus, e faz com que o nosso coração fique duro, tira a nossa sensibilidade. Nesse feriado, eu e a minha esposa, nós fomos fazer uma viagem. Nós fomos para o Paraguai, comprar um pinheirinho de Natal. Há muito tempo atrás, há uns 10, 12 anos atrás, a gente foi comprar um pinheirinho e comprou errado o pinheirinho. E foi uma aventura terrível. E daí, dessa vez, a gente foi lá e comprou o pinheirinho certo. Graças a Deus. Mas a gente pegou um engarrafamento lá. E nesse engarrafamento existiam várias pessoas assim, vendendo, coisas normais que a gente vê aqui também, assim, vendendo água, vendendo biscoito, vendendo um monte de coisa. Mas o que doeu no meu coração, e doeu no coração da Fran, foi ver uma menina, de uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, e estava muito quente, devia estar mais de 30 graus, e a gente estava se sentindo desconfortável dentro do nosso carro. Então, fora do carro estava bem pior. E uma menininha de uns 6, 7 anos com um outro menino de uns
não tinha um ano no colo, com uma caixinha de papelão, pedindo um dinheirinho lá. Escrito lá em espanhol: me ajude para mim comprar alimentos. E a Fran olhou para mim, encheu os olhos d'água e disse assim: eu não consigo olhar isso. Quando a gente se aparta de Deus e o nosso coração está duro, a gente não tem sensibilidade para essas coisas. Lá em Mateus capítulo 5, quando o Senhor prega no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Há muitas interpretações erradas sobre essa parte, porque não é chorar com o último capítulo da novela, não é chorar quando a mocinha morre lá no filme, é chorar com o pecado do mundo, é chorar com as maldades que nós vemos e com todas as coisas terríveis que existem no nosso mundo, existem da nossa porta para fora. Eu olho aqui para a igreja e vejo tantas pessoas bem, bonitas, umas mais, outras menos, pessoas cheirosas, pessoas saudáveis, mas assim, existe um mundo aí fora que é complicadíssimo, que é mau. E eu pedi para a Fran lá: me dá um troquinho aqui, e a gente deu para a menininha e ela seguiu. E eu não sei aonde ela está agora, mas aquilo mexeu conosco. E ele continua: com avidez, na parte B do versículo 19, cometerem toda sorte de impurezas, sem a sensibilidade do Senhor, sem a sensibilidade, com o coração duro, quando a gente não nota o pecado do mundo, quando a gente não se sensibiliza pelo pecado do mundo, quando não dói no nosso coração ver pessoas morrendo, ver a guerra. Esses dias eu estava vendo a TV, e daí uma bomba caiu nessa guerra lá de Israel, e matou lá uma família inteira, e tinha uma criança lá que perdeu todas as parentes. Claro, a gente tem uma filha pequena, então a gente lá em casa está mais sensível, né, a coisas com crianças. Mas assim, que coisa mais terrível. Quando a gente passa na frente da televisão e aquilo não choca mais, olha, é porque o nosso coração está endurecido. A gente precisa avaliar se nosso caminhar ele está indo para a santidade ou se ele está indo para a morte. Será que nós temos um relacionamento com o Senhor? Ou será que nós estamos mortos espiritualmente? Se essas coisas não mexem com a igreja, se isso não mexe com o teu pensamento, com o teu coração, existe alguma coisa errada, irmão. A gente tem que dar 2 passos para trás e repensar. Não adianta nós procurarmos sermos líder de célula, ir na célula, vir aqui para a igreja, orar, cantar, botar a mão para cima, se essas coisas não nos chocam, se o nosso coração não está sensível ao sofrimento dos outros. Porque isso nos leva a uma vida onde o pecado reina, e nós não sentimos arrependimento, não sentimos remorso e não sentimos dor. Estamos lá dia após dia, com muitos pecados de estimação, muitas práticas que nós temos a maior consciência e entendimento que desagradam ao nosso Deus, mas nós estamos lá firme. E não há nenhum tipo de vantagem nós estarmos aqui hoje, se daqui a pouquinho da porta para fora nós voltarmos a essas práticas. Isso é um chamado para a igreja, como um alerta. Nós precisamos resgatar essa intimidade com o Senhor. Mas existe uma forma de fazer isso. E a segunda parte que o apóstolo Paulo traz é a caminhada para a transformação. No versículo 20,
Diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Interessante essa letra A no meio, porque ela muda completamente o sentido dessa frase. E provavelmente a grande maioria das pessoas que leem a Bíblia, o que já é uma grande coisa, ter a prática de ler a Bíblia já é uma grande coisa. Mas aqueles que estudam a Bíblia é diferente. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. Aqueles que leem a Bíblia, provavelmente não se dão conta desse pequeno detalhe, mas que muda completamente o sentido da frase. Porque conhecer a Cristo é diferente de conhecer de Cristo. Quando nós conhecemos de alguém, nós conhecemos de várias formas. Nós lemos um livro que tem uma biografia e nós conhecemos daquela pessoa. Nós entendemos o que ela fez, quem ela era, aquilo que ela gostava de fazer, o seu talento, enfim, nós conhecemos dela. Nós podemos assistir um documentário, um filme e entender daquela pessoa. Eu assisti um filme há um tempo atrás que é sobre Napoleão. E ali desvenda bem, fala muito bem sobre a personalidade dele, sobre as táticas de guerra e tal. Mas eu nunca falei com Napoleão. Eu nunca sentei com ele e a gente teve uma conversa. Então eu conheci dele, mas ele nunca influenciou a minha vida. Eu nunca tive intimidade com ele. De forma que essa letra A, ela está falando de algo totalmente diferente, ela está falando de intimidade. Conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele. E isso tem toda a relevância porque, pense bem, vamos dizer que nós vivêssemos na época em que Cristo estava aqui conosco na terra, e nós estivéssemos naquela região, e nós ouvíssemos falar de Cristo, tem um pregador assim e tal, nós iríamos conhecer de Cristo. Agora, se nós fôssemos um dos discípulos dele, e nós tivéssemos intimidade, essa intimidade iria transformar a nossa vida. E pense nas pessoas com quem você mais convive. Provavelmente essas pessoas, elas transformam a tua vida todos os dias. Elas influenciam na forma com que você fala, com que a gente caminha, como a gente se comporta. Porque a vida é assim, existem vários estudos que dizem que nós somos a soma das 5, das 7, cada estudo fala um número de pessoas diferentes, das pessoas que a gente mais convive. Então, conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele. Para que nós precisamos dessa intimidade? Para que Ele nos influencie. Muitas vezes, eu sou muito fácil de assim, ser influenciado por um meio no sentido assim de, por exemplo, o sotaque. Eu vou para um lugar, eu já começo no sotaque lá, em uma semana eu já estou conversando com nem o pessoal lá. Vou para Santa Catarina, ali na praia, eu fico uma semana, eu já estou toda vida, que nem os catarinos lá falam. Então, isso é normal na nossa vida. É muito fácil a gente ter esse entendimento. Para que a gente possa ser influenciado por Cristo, nós precisamos de intimidade com Ele. Nós precisamos de uma caminhada junto. E aí sim, Ele vai nos influenciar na forma com que nós falamos, no nosso sotaque, no nosso comportamento, na forma com que nós tratamos os nossos irmãos, na forma com que nós agimos. No versículo 22, ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que significa isso? A presença de Deus nos faz abandonar aquelas velhas práticas, aqueles vícios antigos. Nós acabamos de falar das coisas que nos levam à morte, as práticas que nos levam à morte. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor,
nós somos levados a abandonar essas práticas, porque ele acabou de nos influenciar. No versículo 23 diz assim: e nos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só que interessante que ele está falando aqui. Quando ele fala renovar o espírito do vosso entendimento, ele está dizendo assim, ó, você está renovando assim a tua forma de pensar. Viu que ele começou falando sobre pensamento, e aqui ele tocou de novo sobre a forma de pensar, sobre aquilo que está dentro da nossa mente. Por quê? Porque uma intimidade com Deus nos leva a práticas novas, abandono de coisas que nos faziam mal, e renova a nossa mente. E no versículo 24 ele diz assim: e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus. O que significa ser revestido? Eu trabalho com alguma coisa de construção, faço alguma construção, e às vezes a gente fala assim, essa parede aqui nós vamos revestir ela com tal pedra. O que a gente está fazendo quando a gente está falando de construção? A gente está protegendo aquela parede com tal piso lá, com porcelanato. Então por que a gente faz isso na área de serviço, por exemplo? Porque como a área de serviço é muito molhada, a gente está protegendo as paredes da umidade. Aqui ele está falando a mesma coisa, é o mesmo sentido. E vos revistais do novo homem, que o novo homem vai proteger você, vai revestir você. Por quê? Porque esse novo homem, ele foi criado segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de intimidade com Deus para criar um novo pensamento e ser protegido por um novo homem criado por Deus em nós. Sábado passado eu estava numa formatura ali no Gran Palazzo, formatura da minha sobrinha. Foi um momento muito bom, porque estava toda a família reunida, e foi uma celebração muito bonita, eu dancei a valsa com ela, foi muito bacana. Mas uma coisa me chamou a atenção, mais uma vez eu e a Fran, a gente se olhou e pensou a mesma coisa, assim. Tinha um DJ, né, não era um evento de igreja, né, era um evento qualquer, normal, e o DJ estava tocando algumas músicas diferentes da que a gente toca aqui, bem diferentes das que a gente toca aqui. Uns funk, e eu não vou falar as palavras, né? Até porque vai para a transmissão, depois vai ficar chato. Mas assim, como é ruim a gente escutar aquilo. Eu fiquei constrangido. Eu me senti uma pessoa constrangida ali naquele meio. Não cabe mais para a minha vida isso. Não faz o meu coração ficar apertado naquele meio ali. E no momento em que soltaram aquelas músicas ali, eu e a Fran, a gente se olhou, né? Disse, não é, isso aqui não é para nós. Então a gente ficou, dancei a valsa, daí a gente veio embora. Por quê? Não é porque eu sou melhor ou não, nada. Eu sou um pecador como qualquer um de nós aqui. Mas Deus transformou o meu coração, porque um dia eu amava esse lugar. Quem me conhece, né, mais de muitos anos atrás, eu fui músico durante 11 anos, fora da igreja. E a gente sempre tocava. Então, eu era o promotor daquelas músicas. As mesmas músicas que hoje eu olho e digo, não consigo escutar mais. Não é para mim. Por quê? Porque na minha caminhada de transformação, graças ao nosso Senhor, Ele tirou isso do meu coração. E eu dou glória a Deus por causa disso. E dou glória a Deus porque Ele também tirou da minha família. Porque muito difícil é, quando dentro de uma casa, um marido ou uma esposa se converte e o outro não. Muito feliz é um casal que está junto em Cristo
E aqueles que não têm isso sabem a dificuldade que é. Aqueles que não têm isso sabem o quanto é difícil você conviver com uma pessoa em que muitas vezes até cria chacota da tua fé. E é o teu esposo e a tua esposa. A pessoa mais importante, segundo a Bíblia, dentro da sua vida e da minha vida. Então eu louvo a Deus porque Ele me transformou, mas também transformou a minha família, transformou a minha esposa. Em último lugar, existe a caminhada para a vida. Convido você a olhar lá nos versículos do 25 ao 32, e depois você pode ler com calma, que o apóstolo Paulo, ele vai dar uma série de exemplos muito práticos, de aquilo que nós não devemos fazer, e aquilo que nós devemos fazer. Então aqui ele traz um contraste. Nós não vamos falar sobre cada um, porque nós não temos tempo, mas ele faz um contraste entre mentira, ira, furto, palavra torpe, amargura, cólera, em contrapartida com verdade, a falta de pecado, entendimento do que não lhe pertence, a palavra de boa edificação, a benignidade, a compaixão e o perdão. E nós precisamos notar aqui que ele não diz apenas para que aquele que está vivendo em santificação, aquele que está realmente unido ao Senhor, abandone certas práticas. Não é só isso, é um pouco mais profundo. Ele está dizendo assim: não faça isso, agora faça isso. Então a gente pode ver que há um sentido de ação, há um sentido de realmente fazer essas coisas no dia a dia, não de simplesmente abandonar aquilo que não presta mais, mas agora nós precisamos caminhar no sentido contrário, e isso se chama conversão. O pastor aqui já explicou muitas vezes o que é conversão, já fez teatro aqui na frente, já chamou o Fábio, já chamou eu, já chamou o Ander, já chamou todo mundo aqui para explicar o que é conversão, mas a gente pode falar de novo. Conversão é quando a gente está andando sem discernimento espiritual algum na nossa vida, e cada vez mais a gente está cavocando tudo aquilo que não presta, e a nossa vida normalmente é um caos, e a gente nem sabe qual é o sentido que ela tem, a gente nem sabe responder quem nós somos. Inclusive, a igreja sabe responder? Você sabe responder quem você é? Para que você serve? Para que você serve? Por que você existe? São perguntas muito profundas. Aquele que consegue responder claramente e tem entendimento dessas perguntas, é uma pessoa muito feliz, muito bem resolvida no Senhor. Mas enfim, a pessoa está andando para o pecado, e daqui a pouquinho, Deus foi lá e botou a mão nela, deu entendimento, iluminou o seu pensamento, mudou a sua cosmovisão. Quem estava aqui no culto passado, viu o pastor falar muito sobre cosmovisão, que é a lente, os óculos com que a gente vê o mundo. A gente não vê opiniões diferentes para o mesmo assunto. Por que a gente vê opiniões diferentes para o mesmo assunto? Porque essas pessoas têm cosmovisão diferentes. Uma foi criada assim, outra foi criada de outro jeito. Então cada uma, através do seu desenvolvimento da sua personalidade, criou uma forma de enxergar o mundo. E isso é a cosmovisão. Mas ele está dizendo assim, a sua cosmovisão vai mudar. Então você andava por esse caminho, mudou. Agora eu enxergo o mundo de uma outra forma. E eu paro, viro completamente para o outro lado e começo a, em vez de me aproximar daquelas coisas, eu começo a me afastar daquelas coisas. E eu começo a entender que sem Cristo não há sentido algum. Já dizia um dos apóstolos: para onde vamos, Senhor, se não for para Ti? Tira Deus das nossas vidas, não sobra nada, absolutamente nada. Nós não temos absolutamente nada, nem a nossa própria vida.
A nossa vida é uma vida de morte, na verdade. Precisamos ter esse entendimento. E outra coisa que é muito interessante nessa parte final, é que muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas em dia, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu paro no sinal de trânsito ali no como é que é o nome das listrinhas da rua? Como é que é? Não. Faixa de segurança, deu um branco. Eu passo ali para a senhorinha passar, quando eu era escoteiro, eu até ajudei uma senhora a atravessar a rua. Então, como é que eu não vou ir para o céu? Como é que Deus não vai me salvar? Muito enganoso esse pensamento. E pode parecer assim, divertido a gente estar aqui falando sobre isso até. Mas isso é algo que aprisiona muitas mentes. Mas muitas mentes. Eu sou uma pessoa boa, pago minhas contas em dia, então eu sou salvo. Completamente enganoso esse pensamento. Uma vida sem Deus, sem Cristo em primeiro lugar, procurai a Deus sobre todas as coisas, e antes de tudo, ao Senhor, porque tudo o mais será acrescentado. Tudo o mais. Mas primeiro é Deus. Sem Deus, o nosso caminho é de morte. Então isso não é suficiente. Nós precisamos de iniciativa, nós precisamos de prática, precisamos de ação. Então aquele que roubava, esse não rouba mais. Claro que a gente não vai entrar em cada um, mas esse ponto aqui é um ponto interessante, porque muitos podem dizer assim, mas eu nunca roubei nada mesmo. Eu nunca peguei nada de outra pessoa, nunca fui numa loja lá e peguei uma coisa que não era minha. Mas o sentido de furtar, de roubar, é exatamente esse, de pegar algo que não te pertence. E muitas vezes nós pegamos muitas coisas que não nos pertencem, sem precisar pegar um objeto. É só a gente olhar no trânsito, que muitas vezes a gente pega coisas que não são nossas. E em vários outros aspectos da nossa vida, nós pegamos coisas que não são nossas. E é sobre isso que ele também está falando aqui. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, nessa última parte, e na caminhada para a vida, é que se nós pegarmos todas essas características, mentira, furto, ira, a forma de falar, né, a palavra torpe, amargura, cólera, e todas as características boas, a verdade, a benignidade, elas são características de relacionamento entre nós. Não é um relacionamento de nós com Deus, é um relacionamento horizontal, relacionamento de igreja. É claro que a santidade, ela depende de um relacionamento com Deus, mas ele aqui abordou relacionamento entre as pessoas da igreja. Porque assim, muitas vezes as pessoas podem pensar, eu sou um crente dentro da minha casa. Os famosos desigrejados. Eu sou uma pessoa que dentro da minha casa eu oro, eu assisto a pregação lá do Hernandes, do pastor Paulo, e para mim isso basta, eu já estou fazendo a minha parte. Mas engraçado, não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo assim, você que fazia isso com o teu irmão, você que mentia para o teu irmão, não minta mais para o teu irmão. Você que se irava com o teu irmão, você que brigava com o teu irmão, não brigue mais com o teu irmão. Você que falava palavras de maldição, palavrões, você que se expressava de uma forma ruim, não faça mais isso no meio dos teus irmãos. Então assim, não é só um relacionamento com Deus, é um relacionamento entre os irmãos, entre a igreja. Até porque nós somos influência para o mundo. É nós aqui que somos influência para o mundo. Nós somos notados por outras pessoas. Nós influenciamos outras pessoas. Começamos por dentro da nossa casa, pelos nossos filhos. Esses dias a gente estava em algum lugar e eu vi uma criança falando um monte de palavrão. Achei um absurdo. Mas ela não aprendeu aquilo do nada.
Provavelmente ela escutou em algum lugar. Provavelmente foi aonde? Dentro da sua própria casa. Então, o que nós estamos deixando de legado para as próximas gerações? Qual é o tipo de influência que eu estou sendo na sociedade? Jesus nos ensinou que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E não se coloca a luz, o candeeiro, a lanterna, aquilo que ilumina, embaixo da mesa. Nós colocamos no alto, para que essa luz, ela expanda e possa iluminar. Não podemos botar essas lâmpadas aqui embaixo, porque senão ela não vai fazer o trabalho dela. Aqui vai ficar escuro igual. Então, nós somos essa luz. Cada um de nós aqui. Nós temos que influenciar aí fora. Lá em 1 Coríntios diz assim: se você quer fazer alguma coisa que é permitido pelo Senhor, você pode fazer, desde que você não atrapalhe a fé daquele que é novo na fé. Se você está atrapalhando alguém que é novo na fé, não faça. Não faça. Isso o que é? Servir a Deus. Isso é negar-se a si mesmo. É dizer assim: eu nego aquilo que eu quero fazer pelo amor ao meu irmão. Eu não vou fazer isso que de repente me causa uma satisfação, porque eu estou sendo uma influência, e o meu irmão não tem o entendimento suficiente ainda para entender que isso aqui não tem problema. Então, se você não consegue fazer isso, alguma coisa de errado há. Nós temos que deixar, muitas vezes, de fazer coisas que nós queremos, para não influenciar negativamente as outras pessoas, mesmo que isso não tenha problema nenhum. Isso é deixar, é negar a si mesmo, em honra ao nosso Pai. É uma caminhada de relacionamento. É uma caminhada de relacionamento entre irmãos. Quem é o nosso irmão que nós procuramos quando nós temos um problema? Onde nós pegamos os conselhos das nossas vidas? Nós sabemos que se nós perguntarmos um conselho para alguém que vive no mundo, que não tem entendimento espiritual, sobre, por exemplo, um relacionamento, e nós pedirmos por um irmão mais experimentado na igreja, vai ser completamente diferente aquilo que nós vamos receber como conselho. Muitos de nós aqui já pediu conselho sobre relacionamento. E se você pedir para uma pessoa que não tem entendimento bíblico e não tem um entendimento espiritual, qual que vai ser? Abandona. Não investe nisso. Por favor, olha só como tem pessoas disponíveis. Mas quando a gente fala com alguém que é experimentado, qual que é o conselho? Você tem que batalhar pela sua família. E você tem que ser o exemplo dentro da sua casa. Começa por onde? Por nós. Se você tem um problema de relacionamento com alguém, começa por onde? Ah, Senhor Deus, muda a minha esposa. Não, muda você primeiro. Você tem que mudar primeiro. E quando essa pessoa vê a mudança em ti, ela vai querer esse mesmo Deus que você serve. Agora, você vem na igreja, você está recebendo aqui a palavra, canta, se entrega, fecha o olho, chora, chega em casa, que desgraça que tu é. Como é que pode eu ter um marido desse jeito? Como é que pode eu ter uma esposa desse jeito? Qual é a influência que você está levando para a sua casa? Que Deus é esse? A pessoa que está lá e que está desviada, vamos dizer assim, ela não vai querer esse Deus. Que você saiu da igreja e foi lá e já está proferindo maldição dentro da sua casa. Nós precisamos ter esse entendimento. Que nós somos a luz do mundo. E a caminhada para a vida também começa em nós. Nós somos responsáveis, precisamos agir. Concluindo e terminando essa mensagem, a santidade é uma das etapas da salvação. Na caminhada do povo cristão, a santidade deve ser algo presente. Ela deve ser expressão da nossa adoração, da fé que nós temos em Deus. E é por isso que nós precisamos monitorar os nossos pensamentos, porque é através da nossa mente que todas as coisas iniciam. Todas as coisas. Tudo que vai para o bem, mas tudo que vai para o mal. Nós precisamos
e explorar a nossa mente e entender se aquilo está edificando ou se aquilo está nos levando para o buraco, está nos levando para a morte. Porque através do nosso pensamento, a nossa cosmovisão vai ser moldada. E é isso que nos leva a ter um relacionamento com Deus e transformação de vida. Que essa expressão de amor, de relacionamento e de santidade seja algo presente na nossa igreja, na igreja presbiteriana de Carazinho. Eu oro por essa igreja e peço ao Senhor, muitas e muitas vezes, que Ele avive a nossa igreja, que Ele nos transforme, que Ele nos mantenha, que Ele nos faça ser um povo unido, que Ele nos faça ser um povo de entendimento, que tenha zelo, amor pela palavra, amor pelas coisas que vêm dEle, e uns pelos outros. Que nós possamos ser esse povo, e que a santidade seja essa expressão de amor ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Vou passar a palavra aqui para o presbítero